O tema da mensagem dessa noite é confiança só com esperança. E nós estudaremos isso a partir do texto de Abacuque, capítulo 3, onde a gente vai poder verificar que Deus pode trazer esperança para o coração aflito. No contexto aqui do livro de Abacuque, o livro desse profeta, tem um anúncio do Senhor, onde o profeta anuncia, Deus anuncia ao profeta que trará um grande mal a Jerusalém e a Judá. Essa revelação deixa o profeta Abacuque extremamente abalado e perplexo, porque viria a ira de Deus contra o seu povo. E o livro de Abacuque tem 3 capítulos que podem ser entendidos da seguinte maneira. O capítulo 1 é a perplexidade do profeta em vista à destruição do seu povo. O capítulo 2 é a resposta de Deus ao profeta Abacuque. E o capítulo 3, que nós estudaremos, é a oração do profeta. Então, através desse livro aqui, nós podemos conhecer o verdadeiro profeta do Senhor. Alguém que não se contamina com as práticas pecaminosas que estão ao seu redor. É alguém que tinha um profundo zelo, honra e glória a Deus. Na história aqui do profeta Abacuque, é interessante que a gente pode aprender como ele mudou através da oração. A profunda esperança dele foi moldada a partir do relacionamento dele para com Deus. Abacuque, ele questionou por que Deus permitia que a injustiça, que a violência dominasse o seu país. Será que Deus não se importava com o seu próprio povo? Será que Deus não se importava com as práticas injustas que seriam lançadas sobre o seu povo, dentro da perspectiva de Abacuque? Então Deus respondeu aqui a Abacuque com o anúncio de um grande castigo. Ele iria trazer os babilônios contra Judá, para castigar a sua maldade. Os babilônios eles eram muito violentos e cruéis, eles não teriam nenhuma piedade do povo de Judá, eles iriam arrasar aquela terra. Então o profeta Abacuque aqui viveu num período de crise, e sobretudo uma crise espiritual dele e do seu povo, onde o povo ali escolhido de Deus estava perdendo a sua identidade. Eram tempos de muita opressão, violência e de injustiça. No início desse livro aqui, o profeta se mostra ansioso, clamando por socorro que não vem. A impressão que o profeta aqui tem é que Deus se esqueceu de fazer justiça, que Deus tinha abandonado ele e seu povo. Mas quando então Abacuque se prontifica a buscar a Deus em oração, ainda que apareça demorado, Deus responde ao profeta. O livro do profeta, então, Abacuque, aqui é um convite à esperança, a crer na ação de Deus e a não desanimarmos em meio à justiça, em meio ao caos, em meio à desolação que possamos viver. Os 2 primeiros capítulos desse livro se resume basicamente à pergunta do profeta e ao tempo da resposta de Deus. No capítulo 3 que leremos, Deus já havia respondido o profeta, e onde, para fechar aquele livro, o profeta deseja realizar uma oração a Deus. Abacuque, capítulo 13, está dividido em 2 partes. Na primeira parte, o profeta ora para a intervenção de Deus no seu povo, e na segunda parte, ora sobre o triunfo da fé e da esperança no Senhor. Então vamos estar lendo aqui Abacuque capítulo 3. Você que está com a sua Bíblia pode me acompanhar. Abacuque, capítulo 13, diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado.
Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Tamã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham na sua mão. O seu poder se esconde ali, adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Verso 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, os teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava cheia de flechas. Tu fendes a terra como rios, os montes se divêm e se contorcem. Torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz. E levantam bem alto as suas mãos, o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres os chefes da casa dos ímpios, deixando descoberto dos pés à cabeça. Verso 14. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas como os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso e meu íntimo se comoveu. Meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e os currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Está orando? Oh Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela liberdade que temos aqui de falar dela, estudar ela, refletir sobre ela, Senhor. Eu te peço nessa noite, Senhor, molde nossos corações conforme Tu queres, Senhor, e me use como instrumento em Tuas mãos, Senhor, para levar que somente Tu queres ser dito, Senhor, e pregar o Teu Evangelho. Isso que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, Deus pode trazer esperança para o coração aflito. E nós vamos verificar nesta noite 4 verdades que renovam a esperança. A primeira delas é que quando olhamos para o alto, ou seja, para Deus, nossas forças se renovam. Abacuque capítulo 13 começa, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. É uma oração dele, ele olha para Deus. O profeta então começa a encontrar a saída para o problema dele quando ele fala com Deus e quando ele escuta a Deus. O que vai trazer solução para o meu ou o seu problema, não importa o que seja, é Deus, é o próprio Deus agindo nas nossas vidas. Em outras palavras, ouvir Deus e conversar com Deus é o que traz transformação em nossas vidas. Os tempos mudam, os tempos mudaram desde o profeta Abacuque, mas Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Deus continua falando com o seu povo.
Mas agora que tem as Escrituras reveladas, nós temos, digamos, essa vantagem em relação ao profeta, porque nós temos toda a Bíblia revelada para nós, para lermos, para ouvirmos a voz de Deus através da Bíblia, e através da oração também. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós podemos ficar até aterrorizados. Mas quando olhamos para cima, quando nós olhamos para Deus, nós encontramos a vitória que vem dele. O estudioso Dwight Moody, que é um evangelista americano, ele certa vez disse o seguinte: ou a Bíblia me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar a Bíblia. Que o nosso compromisso seja com a palavra de Deus, seja com a Bíblia, para que a Bíblia nos faça viver longe do pecado, porque se não fizer, o pecado vai nos afastar da Bíblia. Que nosso coração esteja centrado na vontade e na busca pelo nosso Deus, com nossos olhos fixos no alto, fixos em Jesus Cristo, e não nos problemas, nas dificuldades do mundo que nos cerca aqui. A Bíblia nos traz diversas instruções para enfrentarmos problemas, enfrentarmos crises. Por exemplo, a pessoa tem falta de motivação. Lá em Colossenses 3, 23 e 24, nos fala que devemos fazer tudo de nossas vidas como se fosse feito para Deus. É interessante que não é somente o culto, não é somente o domingo, mas toda a nossa vida deve ser dedicada a Deus. Então, nossa motivação deve ser viver para Deus, agradar a Deus, glorificar a Deus. Talvez a pessoa tenha problemas financeiros. A Bíblia fala sobre isso também. Filipenses 4,19, ela diz para sermos sábios ao administrar o nosso dinheiro e confiar na provisão de Deus. Talvez a olhos humanos não vejamos solução, mas Deus pode mudar qualquer situação. Então confie na provisão de Deus. Talvez o seu problema seja a falta de fé. Lá em Romanos 10, 17, isso aqui é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Devemos meditar, ler, estudar a palavra de Deus, para ter nossa fé aumentada. Muitos têm segurança, mas em Naum 1,7 diz que a confiança em Deus traz firme segurança ao coração. Então, se você tem insegurança, confie em Deus, clame a Ele, peça socorro e ajuda a Ele, para que Ele vai lhe ajudar com sua insegurança. Então, a Bíblia nos dá diversas instruções para diversos momentos da nossa vida. Então, qual é o nosso foco? É não deixar o pecado afastar da Bíblia, mas que a Bíblia nos afaste do pecado. Vamos ouvir a palavra de Deus, deve nos levar a um coração fervoroso a Deus, a uma oração fervorosa a Deus. Aqui, após ouvir as declarações de Deus, Abacuque imediatamente se põe a orar. A palavra e a oração precisam estar juntos. A Bíblia é a oração. A voz de Deus deve nos pôr de joelhos. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nosso coração deve estar disposto ao nosso Deus e entregue a Ele. Quanto mais luz você tem sobre Deus, sobre a sua palavra, mais fogo no seu coração você deve ter. Quanto mais você conhece de Deus, mais prostrado diante dele você deve estar. Então, sempre que a igreja buscou a primazia da palavra de Deus e a oração com Deus, a igreja avançou. Mas sempre que ela abandonou a palavra e a oração, ela entrou em colapso. Jamais podemos substituir a palavra de Deus e a oração como prioridades em nossa vida por alguma outra coisa. Deus deve ser prioridade em nossa vida. Nós temos escola bíblica dominical aqui todo domingo às 18h30 para estudar a palavra de Deus. Nós temos culto de quarta-feira também para estudar e para orar, para dedicar a Deus em comunidade também. É importante fazermos isso em casa, mas é importante fazermos em igreja também. Então participe dos eventos da igreja. Mas a oração, ela honra nosso Deus. A oração que honra o Senhor deve caminhar junto com nossa humilhação perante Ele. Sabendo que Deus é superior a nós, devemos toda a honra e glória a Ele. Aqui em Abacuque 3:2 nós lemos:
Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. O profeta, certo momento, discute com Deus, mas a partir daqui ele passa a orar a Deus, a clamar a Deus. Muitas vezes as pessoas apenas discutem com Deus, muitas vezes as pessoas somente reclamam com Deus, somente questionam a Deus. Nós podemos questionar a Deus, mas que isso nos leve a um coração humilhado perante Ele, um coração entregue a Deus, como levou o profeta Abacuque aqui. Depois de questionar e se irar de certa forma com Deus, ele se humilhou perante Deus. A gente pode verificar nesse texto 3 características da oração que Abacuque fez. A primeira foi a sua humilhação. Abacuque está aqui humilhado diante de Deus. Ele não questiona mais a Deus sobre o seu silêncio ou sobre os seus métodos. Abacuque questionava a Deus por que Deus tinha se calado. Abacuque questionava a Deus por que Deus parecia não agir mais. Por que o ímpio prosperava. Questionava os métodos de Deus. Mas agora ele não questiona mais a Deus, mas se humilha perante Deus. E ao se humilhar perante Deus, Deus transforma o coração de Abacuque. A segunda característica dessa oração de Abacuque é a sua adoração. Abacuque ficou alarmado por causa da grandeza da revelação da glória de Deus. Abacuque percebe aqui que Deus está no controle de tudo, então se prostra em adoração a Ele. Enquanto os ídolos não podem responder à sua oração, Deus pode. O Abacuque se prostra diante de Deus. E temos a petição. Lemos: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra ao Senhor. Aqui Abacuque está pedindo a Deus um avivamento entre o povo. Então que nossa oração possa ter essas 3 características também. Nos humilharmos diante de Deus, adorarmos a Deus e prostrarmos o coração e pedirmos a Deus aquilo que tem nos afetado, tem deixado, tirado sono muitas vezes. Coloque diante de Deus, clame a Ele. Certamente Deus vai me ouvir. Então, 4 verdades que renovam a nossa esperança. Segunda delas é que Deus luta por nós. O verso 13 diz assim: Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, feres o chefe da casa dos ímpios. Aqui este versículo, fere o chefe da casa dos ímpios, deixando descobertos os pés da cabeça. Pegando o verso 13 aqui. Então esse versículo aqui é uma expressão poética da crença de Abacuque de que Deus é o salvador de seu povo. E que Deus viria para salvar o seu povo escolhido ali. A imagem usada pelo profeta aqui quando ele diz fere o chefe da casa dos ímpios é uma referência à derrota da Babilônia, que era visto como povo ímpio e opressor aqui pelo profeta Abacuque. Além disso, a expressão deixando-os descobertos dos pés às cabeças sugere a ideia de que Deus exporia a fraqueza e a vulnerabilidade dos babilônios, dos opressores daquele povo. Em outras palavras, Deus traria à luz a verdadeira natureza daquele povo da Babilônia que viria atacar o seu povo, que viria atacar os judeus. Então, em suma, o verso 13 aqui, de Abacuque, capítulo 3, é uma expressão poética da esperança do profeta de que Deus viria para salvar o seu povo e derrotar os inimigos, expondo a fraqueza deles e a vulnerabilidade deles. Irmãos, todos os dias nós enfrentamos dificuldades, seja ela qual natureza for. Nós enfrentamos batalhas pessoais. Cada um aqui conhece os seus próprios desafios. Cada um aqui conhece os seus medos, cada um conhece as suas fraquezas. Mas nunca devemos esquecer que Deus é quem luta por nós. E Deus é superior a tudo que existe. Ele criou os céus, Ele criou a terra, os planetas, e governa tudo da maneira que lhe agrada. Tudo de maneira perfeita. Além disso, nada poderá nos separar do amor de Deus. Que diremos, pois, a estas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa e tantas outras passagens bíblicas nos mostram que Deus está disposto a trabalhar por nós, a lutar por nós, é capaz de fazer isso, que nada está acima de Deus e nada pode nos separar do amor de Deus. Deus é nosso protetor, nosso defensor, Deus é nosso aliado, Ele não é nosso inimigo. Quando nós enfrentamos dificuldades, desafios, podemos confiar em Deus para nos ajudar e proteger. Existe uma ilustração que nos ajuda a demonstrar como Deus luta por nós. Eu gostaria que nesse momento você usasse a sua imaginação. Essa ilustração diz o seguinte: imagine que você está caminhando em uma floresta, está escurecendo, já entardecer, e essa floresta é desconhecida para você. Você está com medo, você está inseguro sobre o que pode encontrar nessa floresta. E de repente você vê uma figura assustadora vindo em sua direção. Você está prestes a entrar em pânico por ver aquela figura, quando uma voz calma e reconfortante começa a falar com você. Essa voz diz para você não ter medo, porque ela está lá para lhe ajudar. Você percebe que essa voz então é de um guarda florestal que estava patrulhando a área para garantir a segurança dos que estavam perdidos na floresta. O guarda florestal então lhe conduz para um lugar seguro e iluminado e o ajuda a encontrar o caminho de volta para a cidade. Você se sente então aliviado e grato por ter encontrado ajuda e orientação na hora da sua necessidade. Essa ilustração aqui, ela pode ser comparada com a maneira que Deus luta por nós, com a maneira que Deus guia a nossa vida, com a maneira que nós possamos nos sentir seguros em Deus. Quando estamos enfrentando situações difíceis, assustadoras, desconhecidas, quando nos sentimos perdidos, não sabemos o que fazer, Deus pode ser como esse guarda florestal, nos conduzir ao caminho certo. Ele parece nos guiar, Ele parece nos proteger. Ele nos ajuda a encontrar o caminho certo, nos dá força e sabedoria que precisamos para superar o medo e a insegurança. Quando a gente bota a confiança plenamente em Deus, Ele pode nos proteger e defender tranquilo. A gente pode fazer isso toda hora, porque é soberano sobre todas as coisas. Nós podemos de fato encontrar paz e segurança nele. E além de tudo isso, quando você experimenta a ajuda e a proteção de Deus em sua vida, quando sua vida de fato está entregue a Ele, você pode compartilhar essa experiência com os demais. A sua experiência vivida pode servir para alguém que está passando por as mesmas batalhas que você. Batalhas que você passou anos atrás, meses atrás, pode ajudar você a fortalecer pessoas que estão enfrentando esse problema hoje em dia. Nada em vão, as coisas não acontecem por acaso. Deus tem um plano para nossas vidas e nos usa para ajudarmos uns aos outros também. Então você pode ser uma fonte de inspiração e encorajamento para aqueles que estão passando por dificuldades semelhantes. Através disso, você pode ajudar a mostrar aos outros como Deus pode lutar por eles também. E ser uma fonte de esperança para a vida dos demais. Então, irmãos, 4 verdades que renovam a nossa esperança. Primeiro, quando olhamos para o alto, nossas forças se renovam. Segunda, Deus luta por nós. E terceiro, Deus pode trazer um avivamento em nosso coração. O verso 2, que eu acabei de ler, ele fala: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos. Aqui o profeta Abacuque é o profeta do avivamento. Esse é um dos temas mais falados, muitas vezes, mais mal interpretados em nosso tempo. O que é o avivamento? Muitos confundem avivamento com dons espirituais. A igreja de Corinto estava cheia de dons, mas o que era? Uma igreja carnal. Ela não era uma igreja que seguia Jesus Cristo, que tinha bons frutos. Você não conhece a espiritualidade de uma pessoa, simplesmente pelos seus dons, mas pelos frutos que ela produz. Muitas pessoas também confundem avivamento com estilo de culto, mas
Uma igreja pode receber um verdadeiro avivamento com um culto mais formal e solene com um culto informal. Isso não tem a ver com o estilo de culto. Muitos confundem avivamento com presença de sinais e milagres na igreja. De fato, Deus faz milagres, mas a presença de milagres não significa necessariamente um avivamento. Muitos confundem avivamento com algo que a igreja agenda. Vamos agendar um avivamento para a nossa igreja. Mas avivamento ocorre enquanto Deus quer e não conforme a nossa agenda. E muitos confundem avivamento simplesmente com entusiasmo do ser humano. Mas a obra de Deus permanece, o nosso entusiasmo passa, a nossa emoção passa. Mas o que Deus faz, Ele mantém, Ele permanece. E muitos confundem avivamento com multidões. Se tem uma grande presença de pessoas ali a favor de Deus, se há muitas pessoas, tem um verdadeiro avivamento. Mas muitas vezes pessoas, multidões estão totalmente erradas em seus caminhos e poucas pessoas estão experimentando realmente o avivamento de Deus em suas vidas. Então, irmãos, o avivamento verdadeiro ele tem a ver com o arrependimento de pecados, com a oração, com a sede da palavra de Deus, com a santificação e com a mudança de hábitos, dando um ânimo então, renovado pelo próprio Deus. A igreja precisa clamar a Deus por um verdadeiro avivamento. A maioria das reuniões de orações nas igrejas está simplesmente na UTI. Se você convida uma pessoa para uma festa, se você convida uma pessoa para um churrasco, para o futebol, muitas pessoas vão. Muitas pessoas vão querer participar. Mas vai convidar as pessoas para orar, simplesmente para orar. No máximo, meia dúzia de pessoas. As pessoas não se entregam à oração plenamente, como se entregam a outros afazeres de suas vidas. As pessoas estão ocupadas demais para se ocuparem com Deus. Então, dessa maneira, nunca haverá avivamento verdadeiro. Dessa maneira, ficaremos perpetuamente cumprindo a agenda da igreja, sem qualquer tipo de relacionamento real com Deus. Se você é cristão, se de fato crê em Jesus Cristo, inevitavelmente ele lhe exige um real comprometimento do coração da sua palavra. Interessante uma frase que o pastor Hernandes Dias Lopes disse certa vez. Ele diz o seguinte: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. De fato, nós estamos sendo uma igreja de oração. Comece sua vida em casa, comece a oração aqui, vimos com sua oração também, para ter um verdadeiro avivamento em nossas vidas. O avivamento também não tem nada a ver com justiça própria ou com meritocracia ou com merecimento. O que existe verdadeiro avivamento, as pessoas têm conhecimento do pecado. Onde as pessoas batem no peito, quando as pessoas são arrogantes, são orgulhosas, tentam inflar seu próprio ego, não é avivamento. Onde as pessoas buscam glória para si mesmos, não é avivamento. O avivamento está em sintonia com o choro e com a humilhação. Tiago 4, 8 a 10 nos diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O que diz aqui? Humilhem-se diante de Deus, se prostrem diante de Deus e Ele os exaltará. Não é exaltar nosso próprio ego, não é queremos status, não é queremos glórias, mas queremos honrar e glorificar o nome de Deus, buscar a Deus, humilhar a nós mesmos, diminuir o nosso ego. O avivamento não tem a ver com mudanças de circunstâncias externas, mas mudança no nosso próprio coração. No verso 17 aqui de Abacuque 3, a gente lê: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas apareçam do aprisco, e os currais não haja rasgado, mesmo com tudo isso, o profeta ainda louvaria a Deus. O que mudou não foram as circunstâncias externas, o que mudou foi o coração do profeta. As circunstâncias continuavam as mesmas, mas ele passou a ver Deus de outra forma.
Os irmãos provavelmente já ouviram falar do avivamento que aconteceu, na verdade agora, parece que já terminou, durou mais de 2 semanas na cidade de Ashburn, na Universidade de Ashburn, que fica em Milford, lá nos Estados Unidos. É uma cidade com mais ou menos 6 mil habitantes. Muito se fala sobre esse avivamento. Durante mais de 2 semanas, as pessoas louvaram, glorificaram a Deus, leram a Bíblia, buscaram a Deus das mais diversas maneiras. E muito se fala, agora temos um verdadeiro avivamento entre nós. Bom, eu não tenho como dizer o que aconteceu lá durante essas 2 semanas foi um verdadeiro avivamento. No sentido de vai mudar os Estados Unidos, vai mudar aquela cidade, vai mudar aquela igreja. Mas com certeza no coração de muitas pessoas que estavam ali, houve um verdadeiro avivamento. Durante semanas eles clamaram a Deus, semanas que se entregaram a Deus. Então se não houver na cidade, na vida deles, de grande parte deles, houve um avivamento. Que nós possamos também buscar esse avivamento em nossos corações. Eu sei qual é o desejo de Deus para todos nós de forma plena e particular. Mas Deus, como igreja, é que sejamos avivados, vivemos cada vez mais a vontade de Deus para conquistar essa cidade para Jesus Cristo. Possamos orar para que comece por nós, por cada um de nós, para que transforme a nossa congregação cada vez mais na imagem e semelhança de Jesus Cristo. No verso 16, aqui de Abacuque 3, a gente lê o seguinte, que ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Abacuque mostrou a resposta adequada que de uma pessoa que se humilha perante Deus. O seu íntimo se comove. Que o nosso íntimo de fato seja transformado por Deus. Não seja apenas palavras bonitas, mas o coração transformado por Ele. Aqui o profeta Abacuque lembrou que os babilônios eles estavam chegando. E que se Deus de poder, se nosso Deus soberano, que é o profeta Abacuque, pudesse trabalhar daquela maneira, pudesse trabalhar a favor de Judá, ele trabalharia, porque nada é superior a Deus. O verso 17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na videira, ainda que a colheita do oliveira decepcione, os campos não produzam mantimentos. Aí, verso 18: mesmo assim eu me alegro, Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. E sabia o poder de Deus para transformar a situação, mas mesmo que não transformasse, ele exultaria no Deus, ele se alegraria no Deus da salvação dele. E em meio a essa perda completa, ou quase completa, Abacuque ainda podia se alegrar em Deus. Com circunstâncias desoladoras, desanimadoras, como ele acabou de escrever, Abacuque não podia encontrar mais alegria na figueira, na videira ou nos campos e ao rebanho. Contudo, Deus era a alegria dele, porque Deus permaneceu inalterado. Ele ainda poderia se alegrar em Deus, porque Deus é imutável. Ele sabia que esse Deus de majestade e poder não é diminuído quando a gente enfrenta provações. Muitas vezes pensamos, Deus, tu és tão grande e poderoso, por que estou passando por dificuldades? Por que estou passando por momentos difíceis em minha vida? E Abacuque sabia que esse tipo de questionamento é o questionamento certo a se fazer. Em vez disso, Abacuque confiou em Deus e se alegrou em Deus. Abacuque viu que Deus é maior que todos os seus problemas. O capítulo 3 aqui de Abacuque começa com o profeta clamando a Deus por ajuda e termina com ele exaltando e louvando a Deus, mesmo que não houvesse qualquer situação de cenário ao seu redor. Lá no Salmo 35, 30 verso 5, nós lemos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa expressão aqui, a alegria vem pela manhã, o seu original transmite o sentido de que o choro que se escuta à noite, pela manhã, dá lugar a um brado de alegria. As chuvas de bênção de Deus, nosso Senhor, podem vir sem que esperamos, a qualquer momento. Então podemos e devemos, na realidade, continuar sempre confiando em Deus. Deus pode trazer a esperança ao coração aflito. E a quarta verdade que renova nossa esperança é que para Deus não existe situação irreversível. O verso 19 diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas, me faz andar nas minhas alturas.
ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Quando tudo parece perdido, devemos lembrar que Deus é a nossa força. Não existe situação irreversível para Deus. Abacuque, que então percebendo que não tinha mais forças para resistir ao inimigo, ele declara então de uma vez só: Deus é a minha força, ou a minha fortaleza, dependendo da tradução. O que significa aqui então é que o profeta não tinha força nenhuma, e de fato nós também não temos força nenhuma nós mesmos. Então devemos, o mais rápido possível, reconhecer que a nossa força vem somente através de Deus. Quando nos esgotarmos a força, quando estivermos fracos, talvez aí nos lembremos de Deus. Mas que você não precisa chegar até o fim das suas forças para se lembrar que Deus é verdadeiramente a sua força. Nós podemos sentir fracos, o que não podemos esquecer que Deus é a nossa força. Nesse verso 19, a gente verifica que, sendo Deus a nossa força, é Ele quem nos capacita nas dificuldades. Abacuque, qualquer outra pessoa da sua cidade, era incapaz de superar sozinho aquela dificuldade, mas ele sabia que Deus poderia capacitar ele. E ele sabia que Deus poderia fazer seus pés como os da corça. Não sei se os irmãos já viram uma vez a corça, mas ele, na imagem dela, é também conhecido como cervo, esse animal, e é a fêmea do corso, que é uma espécie de um pequeno gato de pequeno porte, que é muito ágil, muito rápido. Em outras palavras, aqui o profeta faz essa comparação com a corça. Ele está dizendo que Deus lhe daria a agilidade desses animais que são tão rápidos, capacitando ele para fugir na hora certa para lugares seguros que Deus providenciaria. Se fosse aqui uma tradução bem literal nesse versículo, seria algo como: poderia fazer os seus pés como corças. Ou seja, os pés do profeta seriam como esses animais, tão rápidos que Deus daria um refúgio e segurança para ele. E o nosso Deus é o mesmo Deus de Abacuque, e continuará a capacitar a nós, a capacitar o seu povo para enfrentar os problemas e desafios de nossas vidas, seja eles de ordem médica, familiar, espiritual ou qualquer outro. Devemos sempre nos lembrar e confiar em Deus. Entretanto, irmãos, muitas vezes, apesar de sermos filhos de Deus, sabemos tudo isso, sermos capacitados por Ele, há momentos da nossa vida que estamos sujeitos a ataques e angústias de fora e de dentro também. Problemas e mais problemas nos sobrevêm, e parece que a angústia ela só aumenta, sem achar a solução para a nossa dificuldade. Há momentos que precisamos ir até as últimas consequências para nos voltarmos para Deus. Isso não é sinal de que Deus não está contigo, mas é sinal de que Deus não está contigo, mas é que Deus vai lhe capacitar nesses momentos de angústia. É sinal que Ele não lhe abandonou na sua fraqueza. Como o apóstolo Paulo pôde ver, que na sua fraqueza Deus se fez forte e disse que a graça de Deus é suficiente para o apóstolo Paulo. Que a graça de Deus é suficiente para cada um que está aqui também. Então confie em Deus, mesmo em meio ao caos. Abacuque vai do desespero à esperança, do temor à fé. Abacuque mudou porque os olhos Abacuque não mudou seus olhos por causa das circunstâncias ao seu redor, mas ele mudou para Deus por causa da voz de Deus que ele ouviu. Ele descobre então que Deus está no controle da situação. E o maior antídoto contra o desespero é olhar para Deus e ver que Ele está no controle da nossa história. Qualquer analista político que olhasse para aquele cenário da Babilônia e de Judá, certamente lavraria a sentença de destruição para aquele povo. A Babilônia era uma grande potência, com exércitos poderosos. O poder da Babilônia era grandioso, mas a Bíblia nos diz que a Babilônia teria um fim e Judá seria restaurado, porque o que Deus promete, Ele cumpre, e nada é mais poderoso que o nosso Deus. Irmãos, quando olharem para um cenário e parecer que não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais saída, com Deus ainda há saída, com Deus ainda há solução. Nosso Deus reverte
circunstância, mesmo quando chega no fim de nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Ele não nos abandona. A crise é um tempo de oportunidade para ver o milagre de Deus. Abacuque ele não sucumbiu ao desespero, mas foi até Deus em oração, clamando por um avivamento. As situações de desespero, de fato, a crise do povo, de medo, de pavor, mas quando os recursos terrenos se esgotam, nós não podemos saber, e ter certeza que Deus não nos abandonou, os recursos dele não têm. Quando Abacuque não encontra uma resposta humana, ele sobe até Deus e clama a Deus. E Deus mostra para ele que a solução não estava na força do homem, nem na política, nem na economia, mas estava nas mãos de Deus. A solução para mim, a solução para você, para a sua casa, para a cidade, para o país, não está em política, não está na nossa inteligência, não está nos nossos próprios meios, mas está nas mãos de Deus vivo, que nós podemos ouvir. Está nas mãos do soberano de Deus. Então, concluindo, irmãos, Deus pode trazer esperança para o coração amigo. Não importa a sua função. E viu 4 verdades que renovam essa esperança. Quando nós olhamos para Deus, nós olhamos para o alto. Nossas forças se renovam. Nós devemos parar de fixar em problemas aqui e fixar em Jesus Cristo. E Deus luta por nós. Você pode se sentir abandonado, mas tenha certeza de uma coisa: Deus está contigo e luta por ti. Terceira verdade, Deus pode trazer livramentos em nosso coração, em seu coração, mas é necessário que você busque em oração, você dedique a Ele. Ficarmos inertes parados, não vai haver avivamento. E quarta verdade, para Deus não existe situação irreversível. Que a nossa vida de fato seja dedicada a Deus, esse poderoso Deus que comanda todas as coisas, que a nossa esperança esteja firmada nele em todo e qualquer momento, tendo certeza que Ele pode fazer qualquer coisa. Que a nossa esperança não esteja na mão de pessoas, seres humanos, mas na mão do nosso Deus. Que possamos louvar e glorificar esse poderoso Deus, darmos honra a Ele, que sabendo que não importa o que aconteça amanhã, Deus nos dá esperança para o dia de hoje. Gostaria de chamar o grupo de louvor que está cantando novamente Poderoso Deus, e faça essa música de fato um louvor para a sua vida, uma oração, sabendo que esse poderoso Deus está contigo. Abre os
dificuldades, nunca esqueçamos de Ti. Mesmo as batalhas do dia a dia, esteja sempre presente conosco, Senhor, tenha a certeza disso, nos dá essa certeza, Senhor. Muitas vezes os dias são maus, Senhor, esquecemos de Ti. Nos perdoe, nos ajude, Senhor, a sempre nos lembrarmos de Ti. Então, Senhor, sempre confiarmos mais em Ti, Senhor, fortalece nossa fé. Fortalece a fé de cada um aqui, Senhor. Nos ajude, Senhor, para que Teu nome seja conhecido nessa cidade. A começar por nós. A começar por nós, Senhor, para que o Evangelho seja expandido aqui, para que sejamos luz, Senhor, e venha pessoas que não Te conhecem, Senhor. Te peço, esteja agindo na vida de cada um aqui nesta noite. E agora, Senhor, eu te peço que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um aqui nesta noite. E é o Teu nome que eu oro, Jesus Cristo. Amém.